E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso querido Planeta Humanas. Como vocês sabem, aqui é um canal que traz sempre para vocês conteúdo que envolve aí as disciplinas de humanas. Hoje não vai ser diferente, a gente vai falar de um tema que envolve filosofia, e esse tema, vocês já viram aí alguns elementos na tela de vocês, será o cinismo, que se trata justamente de uma doutrina filosófica que se desenvolveu no período helenístico. Bom, falando assim, cinismo, certamente para você essa não é uma palavra tão incomum, né? Com certeza você já ouviu falar de cinismo sem ser necessariamente aí no campo da filosofia. Porque existe até um adjetivo, né, não tão legal assim, que a gente atribui a algumas pessoas, que é o cínico. Mas será que o cínico que a gente fala aí como sinônimo de uma coisa não tão legal, será que é o mesmo cinismo aí da corrente filosófica? É isso que a gente vai ver nessa aula. Então bora lá, né? Você vai começar aí dando aquele Google. Se você já deu esse Google anteriormente, já estudou filosofia helenística, já estudou sobre o cinismo, faz uma comparação aí com essa aula. Se tiver coisas que você já viu ou coisas que você não viu, comenta aí, vamos compartilhar conhecimento também, beleza? Feita a nossa pesquisa, vamos ver o que há de importante aí sobre esse tema. Temos 4 cartõezinhos aí, cheio de coisa interessante para a gente ver. Vamos então ao primeiro, né? O primeiro cartãozinho vai tratar justamente daquilo que eu tinha levantado no início. Será que o cínico que a gente fala hoje tem o mesmo sentido do cínico que se usava lá para descrever essas pessoas que são adeptas do cinismo? A resposta é não. Hoje a gente atribui o cinismo ou chama alguém de cínico quando você quer classificar aí uma pessoa que tem humor ácido, ou é porque a pessoa recorre muito ao sarcasmo, pessoas que agem com deboche, petulante, atrevido, enfim. Há uma série de situações que você vai olhar para a pessoa e dizer: esse cidadão é um cínico. Que, como eu disse, não é o mesmo cínico lá da filosofia helenística. Esse cínico da filosofia helenística vai ser justamente o adepto do cinismo. Pois é, o cínico que a gente está falando da filosofia helenística é justamente o cara que segue o cinismo. E calma, foi de propósito. Eu vou chegar aí nos princípios do cinismo, vou explicar para vocês o que é que caracteriza essa doutrina filosófica aí. Vamos ao segundo card. Para a gente entender o cinismo, a gente precisa também conhecer o contexto histórico em que ele se desenvolve. Não só o cinismo, mas todas as doutrinas filosóficas desse período helenístico, elas têm uma relação muito estreita com o contexto histórico. Então, é preciso que a gente entenda fatos que estavam ocorrendo aí nesse período para entender o que levou as pessoas, os filósofos, né, os pensadores, a desenvolver tanto essa quanto as outras doutrinas desse período. Fechou? Então, o que estava acontecendo aí nesse período? Primeiro ponto. Os territórios gregos foram dominados pelos macedônicos por volta de 322 a.C. Você já deve ter ouvido aí falar no Império Macedônico, né? Pois bem, Alexandre, que é o Grande, como eu coloquei na imagem, né? Big Alexandre, ele é o personagem principal desse episódio. Vamos dizer, ele é o grande conquistador, né? O cara que é uma das figuras mais importantes aí na construção desse império. Por conta da expansão desse império, acontece que a cultura grega ela vai se misturando com a cultura dos outros povos. Isso envolve também povos orientais. Esse é outro fato marcante desse período. E também por conta dessa dominação, o cidadão grego tem a sua participação política restringida, que aí é uma coisa de doer o coração, né? Se você já estudou Grécia Antiga, você vai lembrar que a política é assim uma das grandes marcas da Grécia Antiga, a democracia, né? A participação das pessoas lá na Ágora. Poxa, isso marca. E aí de repente isso se perde, entendeu? Porque agora as polis não são mais autônomas, elas fazem parte de um império. E a política basicamente vai ser feita pelo dominador, não pelo povo dominado, né? Eles perdem essa possibilidade. Fato interessante e que pode nos levar até a justificar a importância do Alexandre é que ele foi instruído nada mais nada menos que por Aristóteles. E cara, vamos combinar, né? Você ter como professor Aristóteles, acho que construir um império é coisa até pequena. O cara tem que dominar galáxias, o cara tem que dominar o multiverso. Por quê? Porque o nome Aristóteles basta. Fechou? Voltando lá aos cards, bora lá. Ainda falando um pouco sobre o contexto desse período, vamos compreender agora já alguns pontos do cinismo ligados, então, a esse contexto histórico aí em que ele aparece. Primeiro, ele é uma filosofia voltada para a vida privada, ou seja, para questões individuais.
E faz muito sentido isso pelo seguinte motivo. Os gregos perderam aquela possibilidade de participar da vida pública. O que eles vão fazer agora? Se voltar para a vida privada, para o eu, né? Para aquilo que é individual. E aí o cinismo, como outras doutrinas desse período, vai fornecer um modelo de conduta. Então ele meio que vai se identificar como uma filosofia de vida. A gente vê assim, é um período tão doloroso do ponto de vista político, né? Das perdas que a Grécia teve por conta aí dessa anexação ao Império Macedônico, que meio que as pessoas tiveram que recorrer à filosofia para encontrar o meio de amenizar essas angústias, vamos dizer assim. Tanto que a busca pela felicidade é um dos principais pontos da filosofia helenística. Vamos entender melhor. Antes de Alexandre, existiam as polis autônomas, a vida política era ativa, estava lá no seu auge a democracia. Depois de Alexandre, veio aí a anexação, né, dos gregos ao Império Macedônico. Com isso, o cidadão não participa mais da política, não tem aquela vida pública ativa, e nesse caso, é o conquistador quem decide a vida das pessoas. Eles perderam aquilo que meio que dava sentido, né? Ao dia a dia, à vida do indivíduo. Exercer a sua racionalidade na praça pública, decidir o futuro da sua cidade. Isso era importante para os caras. E de repente isso se perde. E aí, como eu já tinha adiantado para vocês, essas mudanças vão acabar refletindo nas preocupações filosóficas do período. Meio que ficou essa angústia mesmo para os caras, pelas perdas. Então, a filosofia agora vai refletir sobre essa condição e fornecer meios para que isso seja amenizado, vamos dizer assim. Então, vamos agora, especificamente, ao cinismo, né? Vamos ver aqui agora a proposta do cinismo. E você deve começar compreendendo que é uma proposta radical, cara. Não radical no sentido de fazer esportes radicais para amenizar a angústia, né? Mas radical no sentido de mudar de vida. Primeiro ponto vem a autarquia. O indivíduo ele vai ser dono de si. É a primeira proposta. Ser dono de si justamente para buscar autossuficiência. E como ele vai conseguir isso? Basicamente erradicando ao máximo possível as suas necessidades. E eu falo necessidades em todos os sentidos possíveis. Isso inclui viver com o mínimo, mas eu falo mínimo. É mínimo levado ao extremo. Tem um cara que é representante dessa filosofia, que é o Diógenes. Vocês vão ver como é que ele vivia e vocês vão ver que realmente é sério essa questão de viver com o mínimo. Continuando, então. Sem posses, sem conforto, sem prazeres, sem nada que remeta à cultura. Isso eu falo no sentido mais amplo, viu? Cultura, roupa é cultura, utensílios é cultura, convenções sociais é cultura. Eliminar tudo isso, você vai viver praticamente num estado natural, como um animal mesmo, entendeu? Vamos adiante. Etimologicamente, a palavra cinismo vem de kinismos, que por sua vez é derivada de quinos, que significa cão. Coloquei até aí o doguinho caramelo, símbolo do nosso país, justamente para representar como seria aí a vida de um cara adepto do cinismo. Diógenes, que é um cara que eu já citei aqui, né, agora há pouco para vocês, ele é assim um dos principais representantes do cinismo. E ele era justamente conhecido como o cão, por conta justamente da sua maneira de viver. Ele vivia de uma maneira extremamente peculiar. Era um cara que era admirado por alguns, ridicularizado por outros, chamado de louco, mas entrou aí para a história como um dos principais representantes do cinismo. Vamos mais, vamos para outros pontos aqui, ó. Diante de tudo que se fala sobre Diógenes, inclusive levanta-se a questão: Diógenes era um filósofo? Vamos ver alguns fatos. Ele não escreveu nada. Sua filosofia era uma filosofia de vida. Ele acreditava em tal coisa e vivia essa tal coisa. Como era o seu modo de viver? Ele vivia na rua, tal como o que a gente entende hoje como um mendigo. Em alguns momentos ele vestia uma túnica, em outros momentos ele ficava nu, morava em um barril, arrodeado de cães, se alimentava do mínimo possível, fazia suas necessidades ao ar livre, sem o mínimo de vergonha, sem o mínimo de pudor. E bem, posses, conforto, prazer, não fazia parte da vida desse cara. Eu já sei que deve estar passando na sua cabeça, né? No mínimo que esse cara é louco. Será, né? É uma possibilidade. Mas bem, o fato é, Diógenes entrou para a história como sendo o principal representante do cinismo, o cara que não só defendia um modo de viver, mas também vivia isso de fato, e era assim, no seu período, reconhecido como um grande sábio, principalmente, né, pela sua maneira não convencional de viver, sua forma assim, bem peculiar de pensar. Enfim, Diógenes é sim considerado um filósofo.
Para você que está estudando, principalmente para se preparar, né, para vestibular, Enem, considera-se sim que Diógenes é um filósofo. Convencionalmente, ele é um filósofo. Belezinha? Para fixar na mente de vocês, está aí duas marcas de Diógenes, para vocês lembrarem: o barril, a casa, né? O local onde ele passava mais tempo, vamos dizer assim, era no barril, e ele era chamado de o cão, inclusive vivia rodeado de cães. Daí, inclusive, vem a palavra quinos, que vai originar esse termo cinismo. Fechou? Em breve eu vou trazer uma aula só sobre Diógenes. Existem diversas histórias a respeito de Diógenes, e assim, cada uma é melhor que a outra, principalmente pelo sentido das histórias. E o legal é que por essas histórias, cada uma, digamos que representa um princípio do cinismo. Então dá para aprender muito sobre o cinismo estudando basicamente só Diógenes, as histórias de vida desse filósofo, no caso. Esse é o momento de quê? Lembrar vocês que para não perder a próxima aula sobre Diógenes, você tem que se inscrever no canal. Se inscreve, ativa o sininho de notificações, porque assim que essa aula sair, vai chegar a notificação para vocês. Aqui, ó, hora de estudar Diógenes. Aproveita também esse momento, deixa o like no vídeo. Isso é importante demais para esse trabalho que eu realizo. É algo que eu faço assim, dando um trabalho enorme, porque eu faço tudo sozinho, mas eu faço com prazer imenso também, justamente para ajudar vocês com os estudos. Dá essa força, essa energia, deixando aí o seu like, para daqui desse lado, né, dar aquela motivação também para eu continuar trazendo conteúdo para vocês. Fechou? Então, vamos embora. Eu trouxe uma das histórias de Diógenes para a gente visualizar como era o comportamento desse cara, e aí dentro dessa história também o princípio do cinismo que ela aborda. Bora lá, viu? Pega essa dica. Como eu disse a vocês, existem diversas histórias sobre Diógenes, e elas servem para demonstrar os princípios do cinismo. O cinismo ele não é construído na base da argumentação, né? Uma obra é escrita lá cheia de argumentos para defender uma tese, uma teoria. Não, o cinismo é uma filosofia de vida. E Diógenes era o cara que vivia esse cinismo, ou seja, sua vida era a própria filosofia. Então a gente pode dizer também que muito do cinismo foi abstraído das ações, da vida do Diógenes, né? Da vida desses filósofos que defendiam aí essa doutrina, esse modo de viver. Na imagem, que é uma imagem bastante famosa, mostra como você já deve ter percebido aí o Diógenes, né? Lá no barril, e tem um cara ali muito bem vestido e atrás dele outros cidadãos que aparentam ser soldados. E um curioso ali, né? Que não tinha o que fazer. Sabe o que faltou nessa imagem aí? O doguinho. Eu não vejo o doguinho aí. Só o Diógenes mesmo, né? O próprio cachorrão. Bem, esse cidadão aí, gente, é Alexandre. Alexandre, Big Alexandre, Alexandre o Grande. E essa imagem se refere a uma história que eu acredito que seja a mais famosa, a mais popular, envolvendo aí o Diógenes. Nunca ouviu falar sobre ela? Beleza, bora lá. Então, Diógenes e Alexandre. De maneira resumida, essa história conta o seguinte. Alexandre, né, que era um grande admirador da filosofia, e um dos principais motivos disso vem do fato dele ter sido educado por Aristóteles. Em um certo momento que ele estava ali naquela região onde o Diógenes vivia, ele resolve ir visitar o cara. O Alexandre já tinha ouvido falar, né, das histórias sobre ele, que tinha um sábio lá na cidade, e ele, como eu disse, por gostar de filosofia, disse: eu vou lá fazer uma visita a esse sábio. Ao chegar lá, o Alexandre se identifica e ressalta a sua grandeza. Olá, Diógenes, sou Alexandre, o Grande, dono disso tudo aqui. Para onde você olhar, você vai ver aqui só coisa que é minha. Diógenes olha para ele e diz: e é? Eu sou Diógenes. Só Diógenes mesmo. Tenho nada não. Sou só Diógenes. Aí já dá aquela boa impressão, né? Poxa, confirma aí o que me disseram sobre esse cara. Alexandre diz: ó, Diógenes, eu já fiquei sabendo da sua sabedoria. Você é um cara admirável. Me diga aí, você quer o quê? O que você pediu, eu lhe dou. Outra versão, você pode encontrar aí também, diz que o Alexandre convidou Diógenes para se juntar a ele. Você quer ir comigo? Você pode ter o que você quiser. Mas vá, me diga aí. Diga o que é que você quer. Aí o Diógenes, na sua humildade, ele só olha assim para cima, como vocês veem na imagem. Ele tá ali, né, deitado lá no barril. Ele bota a mão assim e diz: ô brother, a única coisa que eu quero é que tu saia da frente, porque tu tá tampando aí a luz do sol. Devolva o meu sol. E aí você já imagina o óculos preto caindo no olho dele, né, devagarinho. Fim de história.
que essa história traz aí a respeito dos princípios do cinismo? O cara que é adepto do cinismo, ele não se importa com posses, com conforto, com luxo, com prestígio, entendeu? Ele não quer nada disso. Ele só quer continuar vivendo a sua vida ali com o mínimo possível, sem ninguém lhe perturbar, entendeu? Então, o que marca nessa história é isso. Não importa a grandeza de Alexandre, não importa quem Alexandre é para o Diógenes, não importa o que ele tem, não importa o que ele quer oferecer ao Diógenes. Diógenes só quer a vidinha dele ali, como continua, e no máximo a luz do sol, para ele tomar ali o seu solzinho, ativar sua vitamina D e ficar de boa. Legal, ficou compreendido aí? Com esse ponto a gente encerra a aula de hoje. Compreendemos aí o que é essa doutrina filosófica chamada cinismo. Temos outras doutrinas filosóficas desse período para ver também. Já estou preparando as apresentações. Em breve eu trago as aulas aqui para o canal. Só reforçando com vocês, deixa a inscrição no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nada, nenhuma aula. Nesse vídeo, deixa o like para dar aquela força, aquela energia. Se você acha que essa aula vai ser importante também para outra pessoa próxima de você, compartilha também para ajudar ela com os estudos. E é isso. Dúvidas também comenta aí abaixo que eu vou estar respondendo para vocês com o maior prazer, beleza? Eu fico por aqui. Obrigado por ter assistido esse vídeo e a gente se vê no próximo, na próxima aula, fechou? Até mais, galerinha, e bons estudos aí para vocês.